Shalom, shalom, meus amigos. Que alegria poder falar com vocês mais uma vez. E hoje, recebendo aqui na Produtora Estúdio D para mais um bate-papo do Falando de Bíblia, meu amigo, pastor Albert Ferreira. Sócio do Falando de Bíblia. E não somente isso, irmão, mas é um incentivador, um pastor que, quando ouviu a expressão daquilo que era o meu projeto, não me negou ajuda e se lançou a acreditar naquilo que Deus estava colocando no meu coração. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Albert, que deixa os seus afazeres como esposo, como pastor e outras demandas que ele tem, e vem aqui nos ajudar, nos abençoar. E hoje nós vamos tratar sobre mentoria. Você ouve muito a seguinte frase: você tem que estar debaixo da minha cobertura. E hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre algumas coisas dessa mentoria, discípulo e o discipulado. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você, antes da gente começar agora o bate-papo, está inscrito no canal? Não está? Se inscreve no canal, não deixa para depois o seu comentário, faz o seu comentário aí, deixa para nós uma pergunta, escreve aí de onde você está assistindo Falando de Bíblia, pois nós queremos mandar um abraço para vocês também. Vamos lá, texto bíblico para o começo da nossa conversa, está em Mateus, capítulo de número 28, no verso de número 19, palavras de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, a ordenança bíblica não é somente ganhar almas, é discipular, fazer discípulos, caminhar juntos. E é sobre essa temática que nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui. E creio eu que haverá respostas de Deus para nós através do Falando de Bíblia. Pastor Albert, é difícil fazer um discípulo? Pastor Paulo, galera do Falando de Bíblia, tudo bem? Cara, não é difícil fazer um discípulo. É difícil a gente transformar a nossa mente para viver essa questão bíblica, né? Você citou aí Mateus, eu gosto muito de um texto que está em Lucas, capítulo 6, verso 40. Na Bíblia King James atualizada, diz: o discípulo não pode estar acima do seu mestre, entretanto, todo aquele que completar dignamente o seu aprendizado será como seu mestre. João Ferreira de Almeida diz assim: não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como seu mestre. Então passa pelo caminho do aprendizado, né? Do querer aprender. E na verdade, assim, por mais que a gente tenha diversos templos suntuosos, de maneira nenhuma Jesus falou para a gente construir igreja, falou para a gente fazer discípulo. Sim. Não estou dizendo aqui contra a igreja, por favor. Pelo amor de Deus, não pegue essa frase isolada. Mas é que a gente tem dificuldade de fazer discípulo, porque discípulo tem que ter uma proximidade, né, mano? Discípulos, o cara tem que andar junto. O cara tem que... Jesus falou para uma multidão. Mas dessa multidão de multiplicação de pão, de peixe, sobrou 70 da comissão. Dos 70, ele separou 12. Dos 12, só tinha 3. Dos 3, na crucificação, não tinha ninguém. Mas depois da ressurreição, né, cara, ele consolidou, e a igreja é o que é hoje, porque ele foi atrás dos discípulos. E uma outra coisa também, né, cara, a pessoa precisa querer ser discipulada, porque entre as pessoas que são cheias, as pessoas que são vazias e as pessoas que são incompletas, eu preciso lidar com quem é vazio. Que quem é vazio não é aquele cara que chega na igreja dizendo: eu vim aqui ensinar. O vazio é aquele: eu vim aqui para aprender. Então, se o cara quiser aprender, meu irmão, o discipulado é o melhor caminho. Só que gasta tempo, né? A palavra discípulo no hebraico, ela é talmid, o que até o Ed René Kivitz escreveu um livro falado sobre talmidim, ou talmidim, uma maneira mais rebuscada de falar, que é o plural com o sufixo ima no final. Discípulos, que também pode ser traduzido como alunos. O senhor referiu-se ao Bispo Edir Macedo uma certa feita aqui no programa, e que me chamou muito a atenção e eu gostei muito daquilo. Você replicou isso no púlpito da nossa igreja, Assembleia de Deus Central do Boaçu, no domingo que você esteve lá. E eu acho muito interessante quando você traz em voga
a questão de que eu não estou construindo igrejas, eu estou fazendo alunos. Cara, é uma coisa assim que poucas lideranças conseguem conversar sobre isso e enxergar sobre isso. Você que anda um pouco mais pelo nosso Brasilzão, você vê muito pastor presidente, mas você não vê a preocupação de um presidente fazer alguém para que, se caso ele tiver que tratar uma doença ou de repente morrer ou haver um problema, sim, ter alguém que possa substituí-lo. Como é que você enxerga isso? Na verdade, não são todos, mas a gente não pode negar que existe uma boa parte da pastorzada que ele quer ser Deus. Na verdade, o cara quer ser Deus. Ele não quer ser um mestre. Porque você não vai ver Jesus... Você não vai ver Jesus dentro de um escritório, cara, e com um computadorzinho lá dizendo, ó, vai ali em Samaria, vai ali em Tiberíades, vai ali. Não. Você vai ver Jesus ensinando os caras na prática, indo com eles, né? Indo com eles. Até o dia que ele mandou os caras sozinhos, eles, caramba, até os demônios se sujeitam. Aí Jesus, não se alegre por causa disso, né? Então, assim, você vai ver que o discipulado é a melhor forma de andar junto com quem você está treinando. E tem muita gente que não quer, tem pastor que não quer andar junto, porque requer tempo, requer esforço. Você vai ver, Jesus demorou 30 anos para aparecer. 30 anos. Até os 12 anos, a Bíblia fala, pelo menos fala de alguma coisa da infância de Jesus, dos 12 aos 30. A Bíblia oculta também não quero saber, né? Não vou aqui ficar tentando conjecturar, forçar alguma coisa. Mas a partir dos 30 ele começa. E Jesus treinou os caras 3 anos, mano. Treinou os caras 3 anos. Mas um treinamento de 3 anos durou até agora, cara. Os caras foram replicando isso. O cara se converte hoje, amanhã ele já é conferencista, pô. O cara se converte hoje, amanhã já tem agenda para poder cantar e pregar. Como é que é isso? E quando o cara é famoso, que o cara já... Não, vamos aproveitar o seu testemunho lá de quando você era da pá virada e tal. Problema. E coloca o cara sem treinar o cara. A igreja cria esses demônios. A igreja cria esses demônios. A igreja não arranca do cara esse sofisma da fama, esse sofisma que o mundo implementa. Porque o que a gente reproduz na igreja, às vezes, em alguns lugares, é aquilo que o mundo reproduz. Pastor Maxwell, um amigo meu, fala sobre isso. A gente dá continuidade à pirâmide. Porque o que o mundo faz? É aquela pirâmide. Poucos em cima e muitos embaixo. Choque, segundo Maxwell, é verdade. Jesus explodiu isso. A pirâmide não é isso. Porque os discípulos quiseram perguntar a Jesus, quem é o maior? Quem é o maior? Não tem maior aqui. O maior é aquele que serve, pô. Entendeu? Então, qual é a função da gente na conversão? É servir quem salva e servir quem vai ser salvo. Servir quem nos salvou, Jesus, servir a ele. A Deus a gente serve como? Com dinheiro? A Deus a gente serve em adoração, pô. A Deus a gente serve em santidade. Mas o maior serviço que a gente presta como discípulo é o próximo. E é isso tudo que a gente não consegue fazer. Eu vou te... Vamos nessa. Vambora. Então, Jesus teve um encontro maravilhoso que foi com um jovem rico. O jovem rico foi um encontro poderoso. Em Marcos capítulo 10, esse cara se chega perto de Jesus perguntando o que ele podia fazer para dar a vida eterna. Você que conhece cultura melhor do que eu, né? Provavelmente esse jovem era um fariseu. E o fariseu tem um conceito, né? Dependendo da linha teológica que ele segue, o conceito eu vou guardar um mandamento difícil de ser guardado, que eu vou ter direito à vida eterna. Que é aquele período de tempo determinado da presença de Deus. É a vida aino, se não me engano, no grego. Isso. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, você guardou os mandamentos? Provavelmente Jesus identificou ele como fariseu. Você guardou os mandamentos? Aí, quais são os mandamentos que Jesus cita ali? São os mandamentos morais em relação ao próximo. Você sabe melhor do que eu. Os mandamentos são divididos em... os 10, o decálogo, sim, são divididos em seção. 1, 2 e 3. São 3 seções. A primeira seção são 3 mandamentos que a gente cumpre em relação a Deus. Não terás outros deuses, não fará imagem de escultura e pererê. A segunda seção é aquilo que você cumpre em relação a você, que é o dia do descanso. Sábado ou domingo, isso não interessa. Mas os 6 últimos mandamentos é tudo em relação ao próximo. Quando Jesus olhou para o jovem rico e disse assim, você guardou os mandamentos, ele disse, desde a minha infância, então vai lá e faz isso. Faz isso, dá o teu tesouro, pega o teu dinheiro, dá o próximo, e você terá comigo um direito de herdar o reino do céu. O cara sumiu. Surtou.
Surtou. Evaporou. Aí a explicação do texto está no Pedro, que vai perguntar para Jesus, a gente tem largado tudo para te seguir, o que a gente vai ganhar, pô? Jesus, todo aquele que deixa pai, mãe, terra, por amor de mim me segue, nessa vida eu darei 100 vezes mais, ainda dará comigo a vida eterna. Porque o serviço no discipulado é a perda. Servir não é ganhar. Servir não é ganhar. A galera quer servir para ganhar, pô. Agora, você toca num assunto, pastor Albert, que é muito complicado, porque a turma hoje, e aí a gente precisa aqui abrir o jogo, tem uma galera hoje no Brasil que quer ser chamado de apóstolo e coloca os membros, os seus discípulos, como serviçais do cara. Eu creio nos 5 ministérios. Eu creio no ministério apostólico. Mas eu também creio na vaidade do cara. Eu creio nos caras que são vaidosos. Não tem nada de apóstolo. Eles só são vaidosos. Não tem nada de apóstolo, porque não tem uma palavra de revelação, não tem uma palavra de destino. Não tem, é um cara que... É um diácono melhorado. Vamos lá. Aí entra a questão de o líder é aquele que faz junto, né? Sim. E aquele que manda, o patrão, é aquele que só manda fazer, executar a questão. Sim. Isso eu falo até no curso de obreiros de reciclagem, que é a diferença entre você ser o líder, que é você manda a pessoa aí, mas antes da pessoa aí você ensina, Sim. você conversa, você direciona, ó, não vai por esse caminho aqui não. Você monta os cálculos e, se possível, vai junto. O patrão não. O patrão ele larga a bomba na sua mão e se vira. Te contratou, você tem que estar habilitado para aquilo. Tem um livro que fala sobre a diferença do gerente e do administrador, uma coisa assim. E aí você vê essa questão hoje... Os caras que são gerentes. Que só sabem gerenciar. Só dá continuidade. Não sabe fazer. Não cria nada. Nada. Não tem uma ideia, não tem uma revelação. Eles colocam, às vezes, julgo nas pessoas que são difíceis de se cumprir. Tão religiosos quanto os religiosos. Mesmo estando no ministério tão bonito e tão abençoado que é o ministério apostólico. Eu confio, eu acredito, eu não tenho nada contra, mas são tão religiosos quanto os outros. Por quê? Porque entrou a vaidade, cara. Um montão de apóstolos andando de ouro, banhado de ouro, parecendo até um Alibabá, pô. E os membros da igreja não tendo nada. Entendeu? Eu creio no ministério apostólico do repartir do pão, cara. Eu creio nesse ministério. Nesse ministério que cresce o apóstolo e a igreja é saudável e cresce também, mano. Rapaz, você me fez lembrar agora de uma frase de um dos que ministrou na missão da íntegra, que um determinado palestrante disse que o erro da igreja primitiva foi pegar e distribuir tudo para os pobres. Ele não entendeu o que é comunhão. Tipo, se eu tenho 2 camisas e eu sei que o meu irmão tem necessidade, eu não preciso esperar o meu irmão me procurar. O meu coração é voluntário para fazer. É a ideia de que o que eu tenho não é meu, eu compartilho. E a ideia de muita gente hoje é só juntar, é só para mim, só para centralizar em alguém. E o líder que apenas centraliza todo o trabalho nele, ou a demanda para ele, acaba por ser um camarada muito egoísta. Sim. Concorda? E aí o que acontece? Hoje você vê a ideia do discipulado para um judeu, desde pequeno, ele vai aprender que a alegria do aluno é cobrir-se com a poeira do seu mentor. Sim. E hoje você vê muita gente dizendo que é mentor e se levantando para tentar ensinar, mas que também nunca sentou para aprender. Isso aí. O que você tem para falar disso? Jesus disse, Nicodemos, tu és mestre entre os judeus e tu não sabe acerca dessas coisas? É o perigo do cara se tornar mestre sem ter aprendido nada. Esse é o problema. É o perigo. Mas sobre o que você estava falando, eu vou citar o Jovem Rico novamente, de Marcos 10, na perspectiva de Marcos. As pessoas estão fazendo a coisa certa da forma errada. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus o amou, cara. Quando ele falou, eu tenho guardado ele na minha infância, Jesus o amou, ele não estava mentindo. Ele é um cara, porque a gente pode falar tudo do fariseu, menos que ele não é crente. Pode falar que ele é legalista, pode falar que ele é hipócrita, mas não pode falar que o cara não é crente. São extremamente crentes, são, entre aspas, em algumas partes injustos, são exagerados, mas eles não são ímpios, eles são crentes. Só que o problema é esse. O problema é que a gente se acostumou a ser amado, como o jovem rico foi amado, mas a não dar prazer, cara. Porque amar e dar prazer é diferente. Jesus pode te amar, mas não significa que ele tem prazer em você.
quando o céu se abriu, que Jesus foi batizado, que Deus disse a João, esse é meu filho amado, a quem a minha alma se compraz, a quem a minha alma tem prazer. Então, Jesus é amado e dá prazer ao Pai. Esse é o problema da gente, desse mover, da gente ter tanta coisa, absorver tanta coisa, e a gente continuar sendo amado, mas não conseguir dar prazer. Falando de mentoria, no Antigo Testamentário eu lembro de Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Eliseu e Geazi. Qual é o ponto de vista que você tem desses personagens da Antiga Aliança? O ponto de vista é que aquela pregação de Deus vai te matar e botar outro no seu lugar não funciona nesse mover. Foi uma febre isso, porque meados de 2004, 5, 6. Se você for observar Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Eliseu e Geazi, você vai ver que o substituto cresce do lado. Sem medo. Sem medo. Agora, tem um detalhe na Bíblia que fala que Moisés entendia que Deus só tinha levantado ele para tirar o povo, mas não para chegar na terra. Moisés já sabia que não ia chegar na terra, mano. Agora, por quê? Porque Deus já tinha preparado Josué, e a Bíblia diz sobre isso, que Josué ia levar o povo até a terra prometida. Então, o substituto cresce do lado. Agora, o substituto tem que ser melhor do que aquele que ele vai substituir. O problema é a ciumeira. Quando a gente tem um cara que é melhor do que a gente, pastor, eu já vi muita história dessa, pastor quando vê que um cara é melhor do que ele, pega o cara e joga ele no inferno. Vai lá para uma congregação lá no quinto dos infernos, com 5 bancos, com nenhum crente, ele e a família dele, para ele se virar, para ver se ele é bom. Isso aí eu tenho até nome aqui para citar sobre isso. O pastor quer se livrar do cara, porque o cara ele tem ciúme, não tem estrutura para entender que o trabalho dele foi legal, porque ele fez um cara melhor do que ele. Há uma frase eternizada que diz assim, o sucesso do seu discípulo é o seu descanso, pô. Não é o seu fracasso. Quando você fez um cara melhor do que você, é o teu descanso, pô. É Deus te ajudando. Josué foi melhor do que Moisés? Moisés foi legislador. Moisés foi um líder. Mas e Josué, cara? Porque quem lê Josué capítulo 1 e ouve lá a mensagem... Transição, mano. Assim como fui com Moisés, serei contigo, Josué. Mesma coisa. A pessoa não tem ideia, porque é assim, pastor Albert, eu não sei, às vezes a gente conversa assim de forma informal. No pessoal, e a gente fica depois pensando naquilo que a gente conversou, como domingo o senhor pregou lá na igreja lá, e a gente fica ali ruminando a mensagem. Aí, cara, mas por que eu não pensei nisso ainda? Por exemplo, Josué, ele está vendo Moisés lá no alto da montanha, Deus falando com Moisés, e ele está 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber também no pé do monte. No pé do monte. Pois não é uma vez só, são 2 vezes. E aí você vê que o cara é perseverante, o cara está lá. Tem um momento dele de... Podia ter chego e falar, acabou, o cara morreu, Deus matou ele, agora é meu tempo. Entendeu? Verdade. Vou mudar a placa da igreja. Acabou, cara. Pintar tudo isso aqui tem, de outra cor. Não tem. O cara entende o que é honra. Aí é outro princípio, né? Porque honra não é de cima para baixo, pô. A honra é de baixo para cima. Não é o Senhor que honra o servo, é o servo que honra o Senhor. Não é o pai que honra o filho, é o filho que honra o pai. Não é o mestre que honra o aluno. E aí, uma pergunta, porque hoje está tudo fora do script aqui, irmão. Hoje é papum, é o assunto que bate na cabeça, a gente vai conversar. Por exemplo, fama e chamado. Muita gente hoje quer ser famoso dizendo que tem um chamado. Mas a quem Deus dá um chamado, não quer dizer que o cara vai ser famoso. Como é que você enxerga essa questão desse apelativo dos nossos dias? E que a nossa geração está aí... Eu quero, igual o Patati Patatá. Eu quero, mas não chega a lugar nenhum. Qual é o aferidor de medida do nosso ministério? Quem é o nivelador da vida da gente aqui na Terra, em ministério? Jesus, pô. Tudo que passar disso... Você vê Jesus começou, nasceu numa manjedoura e morreu num sepulcro emprestado. Foi enterrado lá. Os caras querem começar. Faliu lá, aí monta uma igreja, porque a igreja não se monta, a igreja se nasce. Eles não entendem que igreja não se abre. Vou abrir uma igreja. Não é abrir. Uma igreja tem que nascer. Na maioria das vezes a igreja nasce numa célula, nasce dentro de um culto de oração. Lá na Igreja Batista a gente chamava de ponto de pregação. Ponto pequenininho. De pregação, Era na casa de um irmão, numa varanda. Isso. Convidava os vizinhos e a gente ia evangelizando, batendo de porta em porta. Só que para muita gente agora, nesse tempo, igreja é sinônimo de sucesso,
de trocadilho. Eu vou entrar no negócio aqui que eu não quero nem saber, que não vai gostar disso. Problema, já disse que eu não estou devendo nada a ninguém aí, vocês. Faz da igreja um curral eleitoral. Tem um montão de pastor aí com um escritozinho aí, negócio de candidato aí, com o ministério preso na mão de candidato, de político. Entendeu, cara? Então, quer dizer, igreja, ela é muito mais do que uma instituição com um CNPJ. A igreja é um corpo, pô. A igreja é um corpo. Agora você falou sobre sucesso e fama. O ministério não dá fama pra gente, cara. Na verdade, as pessoas que não sabem ter equilíbrio sobre isso. Porque o povo quer te aplaudir, pô. O povo vai aplaudir um besouro de ouro, pô. Não vai te aplaudir? Uma mensagem, uma revelação, explode, caramba, e prega muito, canta demais. E se você não tiver equilíbrio para entender que isso não é para você, que se Deus tirar tudo que Ele te deu, você não serve para nada, você não tiver esse equilíbrio, tem gente que a gente não tem acesso, irmão. Eu vou falar novamente que Deus trate desses assessores de cantor e de pregador, porque isso não é ministério não, meu amigo. Isso não é ministério. Os caras fazem tudo para não falar. Não, eles têm que ser inacessível, tem que falar na terceira pessoa. Eu estava conversando com um cara falando, irmão, eu estava respondendo na terceira pessoa, porque eles não podiam saber que era eu que estava falando no telefone. Que demônio é esse, irmão? Que satanás é esse? Outro dia eu fui falar sobre isso alguns anos atrás, arrumei inimizade. De quem é? Eu postei lá. A assessoria está na moda. Agora eu queria saber quem é o assessor de Jesus, pô. Se a gente, como protestante, prega que não existe outro mediador entre nós e Deus, a não ser Cristo Jesus, como é que nós temos um mediador para falar com um pastor, com um pregador, com um cantor? Vai por raio que o parta. Vai catar coquinho na ilha de Patmos, meu irmão. E aí você tem uma questão muito séria, porque a galera hoje tem... Tá tratando a igreja como se fosse teatro. Agência de pregadores. Agência de pregador, meu amigo. Agência de pregador. Então, quer dizer, aquilo tudo que a gente estudou nos primórdios da nossa caminhada de chamado, de vocação, aquelas frases que a gente usava antigamente, Deus chama, capacita, respalda, envia, isso não presta mais não, pô. Isso é demodê. E se um cara desse que tem assessor pregar isso na igreja, eu rejeito. E se tiver na minha igreja, eu tomo o microfone, meu amigo. Não presta não, filho. Porque a galera hoje acaba por confundir um chamado específico para servir como edificação para a igreja, e ele acha que aquilo é uma plataforma ou uma ponte para ele chegar só ao sucesso, à Meu fama. amigo, se você quer ministério para ficar famoso, monta um grupo de pagode, monta uma banda de rock, monta uma banda de calouro, faz faz alguma coisa, bota uma melancia na cabeça. Ministério é para você se esconder na cruz. Ministério é para que ele apareça e você diminua. Ministério é para você se esconder no Calvário, onde ele perdoou os nossos pecados e tratou das nossas questões que nos condenava juntamente com o mundo. Faz isso, cara. Porque, infelizmente, algumas questões hoje como você disse no começo, a igreja nasce. A igreja não se abre. Não é botequim, igreja, Paulo. Não é loja, não é comércio, não é mercadinho. Vamos ali ver, igual se vai dar certo. Igual a franquia do McDonald's. Não vou ir. Você falou, franquia do McDonald's. Do lado do McDonald's sempre tem um Habib's. Do lado do Aí tem uma igreja aí que é assim. Do lado de uma igreja tem uma outra. Tem a outra. Tem a outra, porque é o mesmo ponto. Quer dizer, eu vou botar ali que é o ponto. Vou botar ali no mesmo ponto. Então não vale, mano. Assim, o evangelho tá difícil, Paulo. Tem tanta coisa acontecendo na internet. Já viu aí o negócio do chip? O chip da vacina, a gente não podia nem falar isso, né? O chipzinho, cara. Botar o chip aí para os seus dados vacinais. Agora vai da pele, na pelezinha lá. Então, quer dizer, tem coisa acontecendo aí que os caras não estão nem se percebendo. Um amigo meu fala sobre isso. A igreja não pode pregar o mesmo evangelho que pregava antes da pandemia, cara. Não dá para pregar esse evangelho do receba, esse evangelho que Deus vai te dar. Esse evangelho que não, cara. A roda vai girar. A roda vai girar quem tá embaixo. E vai ser o teu melhor ano. Que não vai, mano. Não vai, vamos ser sinceros. Não vai, cara. Na pauta, então, já que a pauta hoje tá solta. Sai do script. Tô sentindo um irmão muito preso. Né? 12 dias de clamor e de entrega para 12 meses de vitória. Muitas igrejas fazem isso. Eu entendo, eu tenho uma perspectiva sobre isso. Por um ponto de vista de você consagrar o ano ao Senhor. Os 12 primeiros dias. Né, os 12 primeiros dias do ano ao Senhor. Poxa, legal. Mas acredito que no começo da pandemia, em 2020, acho que algumas coisas se desandaram.
Porque muita gente, nesse período, se revela como dominador ou tenta se mostrar como um controlador das coisas. Por exemplo, eu determino, eu imputo, eu imponho sobre isso, e aí você fica assim, ué, será que ele é Deus? Que é Deus agora? Porque os caras falam umas coisas nas suas orações como se Deus fosse obrigado a fazer, como se Deus fosse empregado deles. E aí você vê uma galera que... Eu falo isso, né? Deus tem temor. Quem tem temor, você entende que o cara quer o melhor. Entende que se Deus não estiver no começo, não tem como a gente chegar no final. Se Deus não for o controlador da situação, a gente se perde no meio do caminho. Sim. Mas tem muita gente também que aproveita a situação para fazer desta questão, para mostrar que o cara tem o domínio em umas coisas. Sim. Como é que tu enxerga essa questão aí hoje? Cara, assim, a primeira pergunta foi sobre os 12 dias. 12 dias. Então, eu prego em 12 dias no Brasil quase todo. Sim. Em Brasília. A primeira vez eu confesso que foi em Brasília que eu fui. Eu nem sabia que existia em 2010 e tal. E eu achei um negócio bacana de você orar dos primeiros 12 dias do ano. Começa dia 1º, sim, vai até o dia 12. Sim, e outras igrejas aderiram a isso. Só que existem alguns lugares... A gente está falando de pessoa, cara. Existem pastores e pastores, apóstolos e apóstolos, bispos e bispos, pregadores e pregadores. Então, quer dizer, onde tem gente, a gente vai ter problema. Então, os caras começam bem, mas daqui a pouco eles vão pender para uma situação que não tem nada a ver e fica fora do contexto bíblico. Por quê? Porque isso é normal, isso é inerente do ser. Só que o problema não é você errar, o problema é você permanecer e fazer isso numa doutrina. Esse é que é o problema. E outra coisa é o seguinte, depois da pandemia, a estrutura da igreja deveria ter mudado em algumas coisas. A estrutura da igreja. Eu mesmo, particularmente, em algumas coisas eu temi, cara. Eu falei, pô, isso aí é coisa que os meus antepassados falavam na escola dominical, dessas coisas. A gente ficava, pô, isso aí é exagero desse cara. Isso aí, negócio de marca da besta, não sei o quê. Negócio de pandemia, de peste, não sei o quê. Isso aí é uma hipérbole. Isso aí é uma expressão coloquial. Pô, meu amigo, quando chegou, eu tava em Vitória, mano. Eu tava em Vitória e eu tinha um voo para Belo Horizonte de Vitória para pregar em BH. Aí eu recebi um montão de recado do meu coisa, quando decretou lockdown, a companhia aérea mudou meu voo. O voo era de manhã, foi para 10 horas da noite. Aí eu já ia perder o compromisso. Falei, caramba, não vou. Eu já tinha um voo marcado para o Rio de Janeiro, que eu não tinha desmarcado a passagem. Falei, vou tentar. E fiz o check-in, deu. Quando eu cheguei no aeroporto, todo mundo de máscara, eu sem máscara. O aeroporto, um silêncio. Quando eu desci no Rio, não tinha mais ninguém na rua, assim, da noite pro dia. Então, quer dizer, aquele The Walking Dead parecia um ambiente zumbi. E assim, a gente vai procurar os profetas. Quem fala o contrário é profeta da fatalidade, né? O profeta do caos. Isso. Quem fala a mensagem, aquelas mensagens massageiam o ego, esse é o profeta da moda. A gente procura esses caras, cadê os caras, mano? Cadê os caras que falaram, não, vai ser o teu melhor ano, não, que não sei o quê, isso aqui, cadê os malucos? Ninguém botou na cara nem na internet. Só que a igreja também, em contrapartida, algumas igrejas se estruturaram. Teve a questão da live, teve a questão do culto em casa, a igreja voltou ao seu estado original, né? Lógico que a galera batendo, não, tem que pagar o aluguel, tem que... enfim, a gente está falando muito aqui de discipulado, né? E você falando dessa questão de discipulado, eu me lembrei de Geazi, né? Geazi é um cara que tinha tudo para dar certo. Mas nem sempre você andando com quem é certo, você vai dar certo, cara. Porque virou moda um tempo no Rio de Janeiro aqui. E, por exemplo, pastor Albert... Rapaz, o povo vai odiar a gente desse podcast. Está na evidência, é um alerta, tá? Para você que é líder de departamento, você que convida um determinado pregador, um determinado pastor, e às vezes uma pessoa que se aproxima no ministério de outro, né? E aí você pensa, tá junto com fulano, e às vezes o camarada nem conhece, mas o cara já chega lá falando assim, não, eu tô aqui como assessor, eu tô aqui como amigo do pregador, eu tô aqui porque... E às vezes o camarada nem sabe. Ixi, várias histórias. E aí o cara fazendo agenda lá, e o cara não ia, e pegando dinheiro dos outros. Eu caí num golpe desse em Brasília. O cara cobrou R$1.000 do pastor que eu ia pregar. Embolsava
R$700 e me dava 300. Aí um dia o pastor me chamou no gabinete para tomar um café e falou assim, você não acha que você está muito caro não, para que é um cara novinho? Eu falei, como assim? Eu falei, como assim, pastor? Não, vem cá. Aí, na hora de assinar e botar o número do meu CPF lá, eu olhei pro valor e falei, não, eu vou assinar isso não. Não chegou isso na minha mão. Como assim que não chegou? Não, mas o menino tratou isso. Eu falei, epa, mas não é isso que eu tenho, não. Me deu isso, tá aqui, ó. Peraí, fui na minha mochila, peguei o dinheiro e devolvi à igreja. Aí o pastor, rapaz, o que a gente faz agora? Tudo porque o cara acha que andar perto de alguém que Deus usa e autorizou para um ministério, acha que ele também pode fazer igual. E aí? Como que a gente faz com isso? Qual é o antídoto que a gente pode usar para não cair numa armadilha dessa? Porque a gente vê o fato, como você cita, Geazi e Eliseu, o caso de Naamã. Eliseu rejeita o presente, mas Geazi, opa, é agora que eu vou, como diz a galera aí, agora que eu vou enricar, eu vou ganhar. E aí os caras só querem lucrar a qualquer custo e de qualquer maneira e acabam por colocar a sua vida e a sua casa numa desgraceira só. Eu tenho um pensamento que provavelmente Geazi saiu da escola de profeta. Provavelmente saiu da escola de profeta. E da escola de profeta não tem um profeta que presta. Você acha que profeta sai de escola? Todos os profetas da escola de profeta fizeram besteira, para não dizer outra coisa. Botaram veneno na panela, deixaram o ferro com o machado cair, um tanto de coisa. Então, profeta não se aprende na escola, mano. É lógico, aquilo ali é uma forma de consolidar. Escola de profetas para consolidar, e provavelmente, acho que me parece, se não me engano, foi Samuel que inaugurou. Então, assim... Na verdade, voltados para a lei do Senhor. Voltados, né? Só que, assim, Geazi tinha tudo para dar certo. Ele tá andando com Eliseu, cara. O cara fantástico, o cara fenomenal. O cara que, assim, esforçadamente ganhou o prêmio do seu ministério, porque Elias não queria deixar, não, filho. Elias não, né? Não vou dar, e Eliseu correndo atrás, me dá, e tu me vê ali, tu me vê acolá, e tu me vê. Até o dia, porque Elias é o tipo de um... É lógico, a gente tá falando do tipo do arrebatamento da igreja, né? Porque isso pode ser usado como uma tipologia. A gente está usando aqui a forma de que Deus tirou Elias. É muito parecido com Jacó. Não te largo e nem te deixo. Não, porque o problema é o seguinte, o problema é muita gente que está em evidência acha que o tempo não acaba. Acha que o ministério é perpetuidade. Não é. Tem um dia do início, mas tem um dia do final, cara. Ninguém vai ficar eterno. Você vê que todo movimento de pregador aí, o cara come... Cadê o cara? E aquele fulano, cadê o ciclano? Deus não deixa muita gente no topo por muito tempo. É tudo... E acredita. É saber discernir o tempo do querido, que uma hora a água acaba. Só também. Que o problema é o seguinte, mano. Deus teve que tirar o Elias para Eliseu começar o ministério. Que se não tira, o cara tava até hoje lá, tava. Hã? Verdade. Tava não. Por quê? Porque Elias não entendia que o tempo dele havia acabado. Não entendeu, mano. De boa, não entendeu. Eliseu começou, e qual era o discípulo dele? Geazi. Então Geazi tinha tudo para absorver tanto de alguns erros de Elias, quanto dos erros e acertos do Eliseu. Seria o cara perfeito. Mas qual era a visão dele? A visão de Geazi era diferente da visão do seu mentor. E esse é o problema, de você caminhar junto com alguém e enxergar o que ele não enxerga. Enquanto Eliseu rejeita, Geazi aproveita. Por quê? Está se aproveitando do ministério. É o que você falou. É os caras que estão ali colados contigo pelo seu status quo. Está colado porque você pode fazer uma indicação. Está colado porque você pode promovê-lo em alguma coisa. Porque essa galera da assessoria, a galera da assessoria é assim. Eles te usam até quando você estiver dando alguma coisa. Porque depois que aparecer um cara melhor do que você, a agenda é dele. Verdade. Entendeu? Por isso que eu amo o Espírito Santo. Tô aí há 20 anos, mano. Sem assessoria, sem nada, só Deus mesmo na minha vida. Entendeu? Aparece gente melhor, gente pior, e os caras tudo passam. E eu tô aí, coroa andando, devagarzinho. E acabou. Aí, qual é o lance do Geazi? Esse é o Geazi. O Geazi que anda do lado de Eliseu, mas não enxerga o que ele está enxergando. Vale a pena, pastor, você ter um cara do teu lado que não está enxergando o que você está enxergando? Andando contigo, mas não está vendo o que você está vendo? Não vale a pena, cara. Só para manter o status de uma igreja cheia? Não vale a pena, pô. Existe também um desafio para o líder, que é passar a visão que Deus está lhe dando para o seu liderado. Visão se conta, Paulo. Visão e sonho se conta.
Porque na maioria das vezes você tem que fazer o teu liderado e o teu discípulo sonhar contigo. Porque esses negócios, não vou contar porque José contou. Mas é a moda hoje. O que ninguém sabe, ninguém atrapalha. E no púlpito a galera vai lá, meus irmãos, olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele o que ninguém fala, e o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Ah, você não entendeu. Só que o problema é o seguinte, o legado que seria de Eliseu e passaria para Geazi recebeu aquilo que o coração dele estava inclinado, foi a lepra, pô. Aí o problema não é esse. O problema é o seguinte. O problema é que ele fica leproso e há um conceito, eu não sei se você sabe disso, há um conceito dentro de uma linha de raciocínio que Geazi pode ter sido um dos 4 leprosos da porta de Samaria. Sim. Pode ter sido. E por ele ter levado aquelas boas novas, né, Deus o havia restaurado da lepra, porque lá no capítulo 8, se não me engano, ele aparece contando as histórias de Eliseu para o rei de Israel. Só que, pô, mano, aí isso aqui vai uma chave para alguém aqui. O que é você ter um legado profético, um manto profético de Eliseu, que era de Elias e foi para Eliseu, seria de Geazi, para você ficar contando história. E tem muita gente que perdeu a unção porque está contando história. Tem gente igual Geazi, não está leproso não, mas perdeu o legado, perdeu o tempo da visitação e está em cima do altar contando história, fazendo piadinha para os outros, contando piada, sem graça, sem unção. Entendeu? Então, quer dizer, por quê? Porque o líder enxerga uma coisa e o cara está enxergando outra. Eu amo Jesus porque Jesus, no dia que estava meio azedo, eu gosto disso, né? E deu só de porrete na cabeça dos caras que estavam lá só para o culto da libertação. Culto da multiplicação. Culto de doutrina. Culto de libertação. Aí Jesus começou... Hoje eu vou pregar um negocinho bacana para vocês. Bem-aventurado. É o sermão da bem-aventurança. Depois da bem-aventurança vem o sermão do monte. Só para você que está vendo o cisco no olho dos outros, tira a trave do teu, parará. E a galera que estava ali só para multiplicar o pão e o peixe, indo embora. E Jesus olha para os discípulos e vocês não vão embora também, não? Aí os discípulos ficam quietos e Pedro se levanta dizendo: para quem nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Jesus abraçou esses caras e foi consolidá-los. Aí eu acho bacana, Jesus não foi atrás de quem foi embora. Tem muita gente indo atrás de quem vai embora. Se você indo atrás de quem vai embora, esse cara que está indo embora vai te dar trabalho depois se ele ficar. Então deixa ele embora e abraça quem está cuidando de você, quem está enxergando o que você está vivendo. Conselhos de um pastor que ainda funciona também como itinerante, fora do expediente da igreja local onde ele está, e que tem uma bagagem para conversar com a gente aqui hoje. Você acredita que se um cara sai da tua igreja e vai congregar em outra, você tem que amaldiçoar o cara? Seu miserável, eu te ajudei, seu filho de um Belial, sei o quê. E tem muito pastor que é isso, cara. Tem muito pastor que fica tão agarrado à ovelha que não é dele, que ele amaldiçoa o cara se o cara for congregar em outra igreja. Meu amigo, vai com Deus. É menos um para perder, é menos um para arrancar cabelo da minha cabeça. É menos uma família para me dar trabalho. Vai com Deus. Você não pode ir para o mundo. Para o mundo eu vou atrás de você. Agora tu vai para outra igreja, vai para Igreja Jesus foi ali, já volta. Igreja do Barquinho de Jesus, pode ir, cara. Agora você não pode ficar no mundo. Você não pode ficar sem cobertura espiritual. Aí um montão de pastor morrendo, passando mal aí, porque o cara... Não, porque a família foi embora, não sei o quê. Pastor, sério, você está preocupado com a família que está indo embora ou com a arrecadação da igreja que diminui? Você tem que entender isso. Aí tem. Mas tem. E aí a gente entra numa questão agora, pastor Albert, que eu acho assim, um tanto delicada. O senhor comentou aqui, e isso tem me preocupado muito. Muitas pessoas falam sobre a questão do abuso da autoridade. Do abuso da autoridade. Até que ponto aquele que está mentoreando pode dar uma opinião particular? Ignorância não é autoridade. Isso aí. Tem muita gente que confunde ignorância com autoridade. A autoridade aproxima, a ignorância afasta. A ignorância fere, a autoridade cura. Então tem muita gente que não sabe diferir o que é ignorância e o que é autoridade. Agora eu vou te dizer uma coisa também. Você nasceu em berço evangélico? Nasci. Nasceu, Daniel, também em berço evangélico? Não. Eu não nasci em berço evangélico. Eu sou do pagode, da farra, da noitada, da cerveja, da cachaça. E problema na rua a gente resolvia na rua. Só que tem gente que depois que vem para a igreja fica babaca. Fica mané. Qualquer coisa fere.
Aí tem dois lados também, né, Paulo? Aí o cara fica pior quando ele vem pra igreja que quando ele tava no mundo. Porque no mundo tudo era piada, brigava aqui agora, amanhã tava tomando cerveja de novo. Aí agora tá na igreja, qualquer coisa é motivo de desviar. Desviei porque gritou comigo. Pô, ou quando passa o ano inteiro perseguindo o cara. Não, desviei porque o pastor não soube falar comigo. Caramba, se o patrão às vezes dá uma bronca na frente de todo mundo, ele não pede demissão para ir embora, aí vai pedir para ir pro mundo? Não, vou embora porque não soube falar comigo. Quer dizer, que as pessoas, elas, é bom isso. É bom a gente aceitar Jesus, decidir pelas águas do batismo, e quando a gente batizar, que era a nossa confissão pública de arrependimento, a gente nascer de novo, né? Só que o problema é que a gente só toma banho, só e não nasce de novo. A gente nasce de novo, e se nasceu de novo ali, não cresceu, porque nem todo mundo que toma banho cresce. Que é uma diferença entre você nascer e crescer. Tem gente que nasceu, mas não cresceu ainda. Olha aí. E aí você tem um perigo, porque, por exemplo, existe um livro... Não, vou te interromper. Vai. Te interromper. Eu sou de uma época de pastor ignorante. De pastor que não tinha quarta série do primeiro grau. E que às vezes o cara falava duro mesmo com você e você tinha que entender aquilo ali. E isso foi formando meu caráter espiritual, cara. Agora, essa geração processa pastor, meu irmão. Essa geração processa pastor. Eu sou da época sou da época que disciplina se contava no culto de doutrina. Fulano disciplinou porque ele caiu. E ele caiu com isso, fez isso, aquilo. E o cara baixava a cabeça e ficava crente, mano. Agora, cumpria o tempo da disciplina naquela igreja, não fugia para outra. Não fugia, não abria a igreja, porque tinha temor. Apesar de que não tinha tanta igreja assim, então o cara tinha temor. Agora não. Agora os caras processam pastor, vai para a porta da igreja, aí cria. E isso eu achei uma afronta, irmão. Jovens de igreja pegando o Facebook, fazendo fake de Facebook, cara. O pastor falando isso na mesa comigo. Fazendo fake de mulher e indo para obreiro da igreja, mano. Se passando por mulher para cantar o obreiro, para ver se o obreiro caía na cantada. Adolescente de igreja, cara. De cara infiltrado na igreja. Eu vou falar de mim, pô. Pegaram 12 segundos de um vídeo meu. Estou falando com o Bruno, um amigo meu da Nova Assembleia de Deus, músico, pregador, Bruno Almeida. Numa vigília que fez um ano agora, uma vigília que me botaram para pregar 5 horas da manhã, só jovem, os jovens tudo disperso. E eu me esforcei para poder trazer o jovem de volta, e depois Deus abençoou, e fui chamar o jovem para batismo com o Espírito Santo. O Bruno foi para tocar uma música, mas eu ia ainda orar. Aí, cara, eu falei, segura, mas eu estava num tom de amizade. E eu deixei transparecer isso. Não, segura aí que eu não pedi para você tocar agora. Segura aí. Aguenta aí rapidinho, não pedi para você cantar. Meme. Virei meme, 12 segundos. Eu posso te mostrar aqui, cara. Músico do Brasil, um montão de gente. Se fosse comigo, ficava a baqueta na cabeça dele. Isso é um demônio. Isso aí não é crente, não. Cara, você tem que ver os comentários. E esse povo tá dentro da igreja, irmão. Esse povo tá dentro da igreja me xingando. Quer dizer, em 12 segundos, eles conseguem dissertar a minha vida de 20 anos de ministério. Quer dizer, para dar uma oferta lá pro projeto que eu sou pastor, eles não dão, não. Mas para criticar, eles dão. Então, quer dizer, que tipo de gente é essa que está dentro da igreja, Paulo? Aí, às vezes, o pastor usa de uma autoridade, aí o cara é ignorante. Ignorante é uma ova. A Valéria sempre fala isso, minha esposa. Às vezes você tem que lidar um pouco com algumas pessoas um pouco mais áspero. Porque tem gente que só entende assim. E é lógico também que você não vai lidar com todo mundo desse jeito. Porque a nossa geração, essa geração, cara, que qualquer coisa... eu vou te falar uma coisa. Não gostei. Que os antigos falavam. O cara, para desviar, ele só quer um motivo. Porque ele já está desviado, cara. Já está desviado, irmão. E é um problema, porque... Pastor nenhum desvia. Pastor pode adulterar, pecar. Pastor não desvia quem um dia encontrou com Jesus. Eu não vou desviar porque um fulano que é líder espiritual se corrompeu. O problema é dele, está na Bíblia. É necessário que essas coisas aconteçam, que os escândalos aconteçam. Isso aí não vai denegrir a imagem de Cristo, não vai denegrir a noiva do Cordeiro, isso não vai denegrir a minha fé, isso não vai denegrir nada, cara. Agora, essa galera que não tem base bíblica é a galera que fica desse jeito. Falou mal de mim. Então, vai pro raio que o parta. Vai ver onde é que caiu a capa de Elias, porque parece que você errou o caminho do céu. Porque a turma hoje, ela tem por exemplo, eu li um livro há algum tempo atrás, e todo ano eu leio esse livro, Feridos em Nome de Deus, da Marília de Camargo César. Ela é uma jornalista da Igreja Batista de Água Branca, membro lá do pastor Ednei Renekiewicz,
e ela conta sobre alguns abusos de algumas lideranças do movimento neopentecostal que feriram pessoas e que abusaram da fé. Quando a gente conversa sobre mentoria, a gente tem que entender pelo menos duas coisas. O lugar que Deus me colocou, a autoridade que eu devo exercer. Sim. E a pessoa que está debaixo da minha liderança. Eu tenho o costume, pastor Albert, de observar muito lugar que eu vou. Deixa eu só pegar esse gancho aí que você falou, das pessoas feridas em nome de Deus. Em nome de Deus, pelo abuso de autoridade. Você falou isso mais ou menos. Isso. Eu sei que tem muita gente que desviou por causa disso. Porque havia muita proibição na igreja, principalmente no movimento pentecostal. Não pode televisão, não pode bermuda, não pode roupa, não pode tatuagem, não pode. Existia exagero. Mano, mas desculpa a minha franqueza, a proporção das pessoas que se afastaram e não voltaram é muito inferior às pessoas que consolidaram. Até pastor hoje, que é pastor de comunidade, pastor que é igreja batista, pastor reformado, que um dia viveu por lá, entende que se não fosse daquela forma, a gente ia viver um evangelho desenfreado. Você sabe que o evangelho não é isso que nós estamos vivendo aqui hoje, essa liberdade de expressão que a gente tinha. A gente tinha uma força muito grande da igreja romana em meados de 90, na década de 80, que a gente não podia falar abertamente de Cristo. Algumas pessoas falavam sobre isso. Houve debate na televisão, inclusive com Edir Macedo, com Silas Malafaia. Esse vídeo está aí até hoje aí no YouTube, para quem quiser ver. O maior debate da história, acho que o tema do vídeo é esse. Então não existia essa abertura para a gente fazer. A televisão pegava pesado na questão do evangelho. Então os pastores, no zelo, naquele ciúme de não perder alguém, eles até exageravam. Mas isso para muita gente, vou falar, cara, para mais de 70% das pessoas, valeu a pena. E eu vou te dizer uma coisa, Paulo. A gente está aqui para pensar contraditório. Por mais que isso tenha ferido muita gente, eu entendo que foi isso que me fez consolidar a minha fé e ter a estrutura que eu tenho hoje para suportar o que eu suporto. Cara, já foram na minha casa, velho. Existe uma comissão de obreiro para ir na casa para investigar o cara. O cara falou, tu não vou te consagrar porque eu não quero. Eu não tô afim de consagrar e acabou. E depois pegou no povo e falou que era vagabundo. E eu lá, lágrimas correndo lá, eu sentado. E a esposa falou, fica aí, não vai embora não. E depois eu conversar com o pastor, é por causa da obra que Deus tem contigo. Pô, se a obra de Deus é apanhar, o pastor Abner disse uma coisa, eu estava ouvindo, mandar um abraço pro pessoal de Madureira, ele disse uma coisa, eu estava ouvindo na rádio, que eu ouço a rádio, e ele disse assim, ser crente não é difícil, o difícil é lidar com os crentes. E é uma verdade, mano. Santo Bispo Abner, da Madureira. E a gente acaba assim, pastor Albert, de ouvir muitos relatos, mas muitos relatos mesmo, de pessoas que foram feridas em nome de Deus por conta de uma liderança que foi abusiva, uma liderança que foi autoritária, sim, uma liderança que, na verdade, não olhava para a Bíblia. Eu lembro de uma igreja que eu fui pregar uma vez e no final do culto o pastor presidente estava na porta com um vidrão de acetona, algodão, e as irmãs tinham que botar a mão para frente e quem tivesse com esmalte, o pastor ia tirando. Não foi muito tempo, pô. Eu me converti na Igreja Missionária Evangélica Maranata. Então a gente tinha um pastor lá, que é o pastor Davi, que é um cara louco, cheio de Deus, é louco. O pastor Davi tem um vídeo dele aí na internet, dele colocou o padre para poder pregar na igreja, e ele foi pregar na igreja do padre, lá em Freguesia. O pastor Davi é louco, né? Ele é muito doido. E eu fui batizado por ele. E quando trocou o pastor, foi o pastor Ariaque, esse pastor mais conservador, né? Que a Maranata tem muita coisa da nova vida. Então, ele chegou lá e ficou na porta para ver a galera chegando lá com a roupa. E a roupa curta, a coisa apertada, não. Porque a galera também usa da liberdade, Paulo. Sim. A gente tem que entender isso. A galera usa da liberdade para dar ocasião à carne, mano. Sabe o que a galera quer? Libera geral, meu irmão. E tem igreja que já tá. Pode tudo, só não pode proibir. Entendeu? Tá que nem Tim Maia. Pode vale tudo. Vale tudo. Homem com homem, mulher com mulher, e só não pode proibir. É proibido proibir. Só que a sociedade precisa de regra, cara. A sociedade precisa de limite. Pastor Albert, na sua visão, se a igreja não estivesse hoje na terra,
como seria essa terra. Já está pior do que Sodoma e Gomorra. Tá não? Tá. Já respondeu. Eu lembro que uma certa feita o pastor Gilmar Santos, ele falou nos Gideões Missionários uma frase que me causou maior impacto. E eu até no primeiro momento tive que fazer muita força para entender o raciocínio dele, que ele disse assim, não sei se foi no ímpeto da mensagem, é que a geração de hoje está muito pior que a de Sodoma e Gomorra. E que no dia do juízo, se Deus não julgasse esta geração, Deus teria que pedir perdão àquela geração passada que ele acabou com fogo. Rapaz, eu lembro que foi da década de 90 essa mensagem nos Gideões. Acho que foi início de 2000. E aí eu falei, cara, de onde o pastor Gilmar Santos tirou isso? Ele confrontando o pecado. E aí entra naquilo que você falou alguns minutos atrás, que o conservadorismo, o zelo de alguns para manter a pureza da igreja, porque a coisa hoje está desenfreada. Paulo, está desenfreada. Conheci agora, sábado ou sexta-feira, se não me engano, o Bispo João é o líder da missão evangélica do Brasil. A maioria das igrejas, ele é pai do Bispo Davi Galberto, da Rádio Melodia, da missão evangélica, onde você vai pregar lá. Esse cara abriu não sei quantas igrejas andando a pé. Na missão mesmo, ele e a família dele, com Kombi e tal. Eu conheci o cara, pô. Aí eu preguei uma mensagem sobre Tiago, sobre paciência. Ele disse, posso dar uma palavra depois desse? A carta de Tiago é a carta que eu mais gosto, pererê. Ele foi dissertar e contou uma história lá. Eu falei, só na história dele já vou a minha mensagem inteira. Eu tive o prazer de conhecer o pastor Anselmo Silvestre, da Assembleia de Deus, saudoso pastor Anselmo, da Assembleia de Deus de Belo Horizonte, que construiu um império lá de mais de 500 igrejas, cara. Que os irmãos dão testemunho dele de que ele andava 20, 25 quilômetros a pé para levar ceia para um irmão. Aí, quer dizer, você acha que os caras desses não tem que ser zeloso? Que ninguém tinha computador, mano, ninguém tinha carro blindado. A pastorzada aí tá aí, agora vamos ver quem é que compra o carro melhor, o anel melhor, a pulseira melhor, vamos ver quem é que tira férias num resort melhor. Isso tudo é o quê, cara? Os caras não tinham nem férias. Aí, quer dizer, você acha que os caras não tinham que ser zeloso, mano? Hã? Na época que político não tinha direito de entrar na igreja. Não, tinha honra como chefe de Estado, mas sentava lá embaixo, não tinha cadeira em cima do altar, pô. Não tinha cadeira políticozinho de estimação, mano. Você acha que os caras não tinham que ser zeloso? Por favor, né, mano? Eu acho que a igreja de hoje é extremamente diferente da igreja de antigamente. Você vê pelos milagres que aconteciam antigamente, você vê pela glória de Deus. E aí eu falo como pentecostal, como tu também o é. A glória de Deus, batismo com o Espírito Santo. Mano, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, Gesiel Gomes, aqui na ilha, na DIG, no culto de ensinamento, ele parava a Ilha do Governador. Não, e o domingo lá? Pastor Napoleão Ribeiro Falcão pregando no Maracanãzinho, um cara só. As pessoas iam para lá para ouvir o cara pregar. Não ia ouvir cantor com agendinha e musiquinha na rádio, não, com 3 musiquinhas na rádio, soberbo. Ia lá para ver o cara. E os cantores iam para lá para cantar, porque o pregador e a palavra de Deus era a evidência do negócio. E tem vídeos antigos aqui de gente no Maracanã, fechando o Maracanã. A Universal mesmo fez um evento da Universal no Maracanã, fechou o Maracanã inteiro, meados de 90 e tal, para fazer o Bispo Macedo pregar a palavra de Deus quando tinha aqueles milagres demônio, aquelas coisas todas caindo. Enfim, aí qual é a diferença da igreja de ontem para a igreja de hoje? Os crentes, mano. Os crentes, velho. Os crentes estão ficando tudo doido. Aí hoje, sabe o que a gente fica? Desculpa. A gente fica quem é de Armínio e quem é de Calvino. Quem é reformado, quem não é. Aí a gente fica, tatuagem é pecado ou não é? Tatuagem é de Deus ou não é? Antigamente a gente queria saber quantas almas vão ser salvas. Vamos fazer uma cruzada na rua, vamos salvar, vamos evangelizar esse bairro. Porque a igreja chegou aqui, cara, com a galera que não tinha muita teologia, que não tinha... que era santa ignorância, era o zelo. Mas na boa, filho, os caras trabalhavam. Entendeu? Muito. O pastor conhecia as suas ovelhas. Essa é a grande verdade. Não é historinha, era pastor que conhecia de verdade o rebanho pelo qual o Senhor havia colocado ele ali na frente. Nós estamos caminhando já para o final, o tempo voou.
As horas passam rápido demais. Tem que deixar aí. Você me dá mais 20 minutos aí, Daniel? Pode ser? Mais 20 minutos? Vamos lá. Aleluia. Águas do liberalismo. Eita. A praga de Schleiermacher, Frederic Schleiermacher, o alemão, está poluindo algumas das nossas denominações que antes eram coroadas como tradicionais e hoje pastoras que fazem casamento homoafetivos de pares, pastores que chegam no púlpito transvestidos como meninas, mensagens que não são bíblicas Eu vou citar e aqui. cultos que parecem mais uma boate. Cara, que eu gosto até das músicas dela, o rapaz lá também. Eu vou citar porque ela já se defendeu na internet, Daniela Araújo, e o menino não se defendeu, então não vou falar. Ela falou que não tinha problema nenhum em cantar na igreja da Lana Holden, que ela vai em tudo quanto é lugar que a convidar, desde que respeita a postura dela. Falei, lindo, bacana, pô. Agora ela tá indo lá para poder cantar, adorar Jesus e mostrar a diferença, ou ela tá indo lá porque pagaram? Porque me paga, eu vou. Entendeu? Aí assim, a igreja tá pendendo para um lado maluco desse. Não é liberalismo, não, cara. Isso é pior do que liberalismo. O que tem pior do que o liberalismo? A vida carnal, dissoluta, cara. Sem limite, meu irmão. A galera tá vivendo sem limite. Não tem parâmetro de limite. Qual é o parâmetro de limite? Vou contar porque da minha pergunta aqui, gente. Domingo que passou agora, eu tive a alegria de receber o pastor Albert lá na igreja, Assembleia de Deus Central do Boaçu, e eu tinha a visita de 2 teólogos lá na nossa igreja. Os caras estavam sentados lá no meio do povão, ouviram o pastor Albert pregar, choraram, foram renovados. E no final foram beber cerveja e fumar. No barzinho da esquina. Nem a 500 metros da igreja, tem lá um barzinho lá, e fala, rapaz, conversando, tomando a cerveja. Rapaz, que mensagem! E tomando a lourinha. E tal. Rapaz, aquele ponto e tal. E um deles até me procurou e falou assim, cara, aí, Deus falou muito forte comigo. Eu falei, é mesmo? Mas como é que tá a vida? Não, Paulo, normal, pô, tudo tranquilo. Inclusive, estou tomando um vinhozinho aqui agora. Aí ele faz a chamada de vídeo, né? Faz a chamada de vídeo para mostrar que tá bebendo e tal. E ele diz que não estar ligado ao templo, à instituição religiosa, foi o ato mais libertador para ele. Ele consegue ir no culto, ver uma pregação, participar do culto, se alegra, chora, sente a presença do Espírito Santo, arrepia, mas não converte o coração a Deus. Como é que é para o senhor enxergar isso aí? Rapaz. Como crente, como pastor, qual é a sua orientação? Do cara que chega para você e diz assim, poxa, pastor Albert, eu gosto até da sua igreja, eu gosto da sua forma de pregar, mas associar aqui como membro da igreja não dá para mim não, porque o pecado ainda é bom, a minha cervejinha é ainda muito boa, eu não quero abrir mão, a vida é zoeira. Eu vou responder isso aqui com um post do meu amigo pastor Marcos Sauete de Andrade, você tem que trazer ele aqui. Vamos trazer. Ele, estou com Jesus, só não estou na igreja. É o mesmo que dizer, eu tenho cabeça e não preciso do corpo. Que Bíblia é essa, gente? Que Bíblia é essa que a gente andou lendo? Acabou, cara. Quer dizer, eu estou com Jesus, mas não preciso da igreja. A igreja é o lugar que a gente vive e expressa a comunhão, cara. E é extremamente egoísta você falar que precisa de Jesus, mas não precisa do corpo. Eu acho que é uma atitude egoísta das pessoas que não conseguem se relacionar. Essa frase é minha, tá? A igreja é um ambiente perfeito para as pessoas erradas. É um ambiente certo para a gente errada. A igreja é o lugar onde o Senhor ordena a bênção, cara. Aí quer dizer, eu não preciso da igreja, mas eu estudo sobre ela, acredito sobre ela e sei que os apóstolos, na maioria das vezes, foram martirizados, fundando igreja, abrindo igreja, fazendo discípulo e tal. Quer dizer, os caras foram cerrados, decapitados. Para nada. Para eu chegar aqui agora, sem eu ter me esforçado em nada, falar, não preciso de igreja, não. Não preciso, não. É lógico que toda instituição, ela tem os seus problemas, pô. Claro. Todas elas. E nenhuma instituição é perfeita. Não estou falando só da igreja.
Tudo que inclui o homem é extremamente imperfeito. Agora, falar da igreja, que a gente não precisa da igreja, é como se você dissesse que eu não preciso seguir a paz com todos e nem a santificação. Você sabe que quando quando o escritor aos Hebreus fala seguir a paz com todos e a santificação, ele está colocando a santidade depois do relacionamento. A prioridade não é a santidade, é o relacionamento. Agora, como é que eu consigo ser santo sem me relacionar? Ele não está falando seguir a paz com alguns, é com todos. E aonde é que você vê Deus? Você vê Deus olhando para cima? Você vê Deus no relacionamento, mano. Amar o Senhor sobre todas as coisas, teu próximo como de relacionamento, filho. Com dias complicados, dias difíceis. Uma pergunta que chegou aqui ainda agora, eu acho essa pergunta muito difícil, até de uma seguidora do canal que vendo um dos nossos vídeos de resposta, ela disse que desde pequena... Se for difícil, nem responde. Não. O conselho pastoral é mais um pedido de conselho pastoral, porque a gente tem vivido essa questão do inclusivo. Né? Só um cafezinho. Do inclusivo. E aí a turma, ela é o seguinte... Aqui é podcast, gente. Cafezinho, Daniel. Daniel, aparece aí, Daniel. Daniel. Esse aí é o 01, gente. É o 01. Esse é o diretor. Depois de Jesus, ele é o dono de tudo. Obrigado. E aí, o que acontece? A menina diz que ela tem muita vontade de ter uma família, ter filhos. Ela não consegue lutar contra isso. Ela perde as forças. E ela diz que há uma briga dentro dela porque ela quer ser normal, mas não consegue. Ou seja, mulher gostar de homem. É o que ela está dizendo aqui. Isso é muito bacana da parte dela, do Açúcar, de falar que tem uma briga. Pô. Isso aí já parte do princípio da não aceitação. Porque, cara, assim... Tem muitas coisas que precisam ser estudadas sobre isso. Eu acredito que muita coisa é comportamental, outras coisas é no relacionamento, provavelmente abusivo na infância, tem muita incidência disso. Outras coisas a gente entende que pode ser espiritual também, né? Tantas pessoas se libertaram. Você não foi liberto disso não, né? Não, graças a Deus não. Graças a Deus. Não tive problema com isso não. Enfim. Mas, enfim, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um pastor, de uma pastora, ela precisa de alguém que faça que não é só espiritual, é psicológico também. Para que você porque as pessoas tendem a demonizar somente. E na verdade se sente excluída. Sim. Aí chega no lugar. Obrigado, Daniel. Obrigado. Vem do jeito que você está e Continua. vamos ver como é que fica. Entendeu? Mas precisa de um acompanhamento psicológico. Que aí o psicólogo, o terapeuta vai ver onde é que é a raiz, onde que foi quebrado, onde é que tem um princípio quebrado. Mas diz para ela que não é impossível não. Pô. E ela já está num bom caminho. Primeiro, ela quebrou muitas barreiras e te fazer essa pergunta. Sim. Segundo, ela já tem uma crise dentro dela de ela querer ser, mas não conseguir. Como o Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço todo dia. É porque eu acho bonito a questão dela colocar de forma tão elegante. Ela diz que a mensagem do Evangelho, para ela entende que aquilo é a verdade de Deus e que ela diz assim, o problema está comigo, pastor. E tantas pessoas, mano, que são homoafetivas que falam agora? Eu já nem sei mais homoafetivas. Tem abrosexual, mas ainda o clássico é homoafetivo. Então, como Clodovil, que entendia o comportamento dele, mas entendia que era antinatural, pô. E tem várias declarações dele na internet. Sim. E assim, é um cara extremamente culto, né? Como Enéas, que foram perguntar a ele acerca disso, já na década de 90, ele falou, não existe cromossomo homossexual, pô. E aí você vê que algumas pessoas, pastor, elas estão gritando por socorro. Deixa eu só deixar um adendo aqui. O nosso problema nunca foi com os homoafetivos, nem com os gays, lésbicas. O nosso problema é com o ativismo, pô. Eu, como não posso também colocar o evangelho goela abaixo, eles também não podem colocar esse goela abaixo da igreja, pô.
cada um no seu quadrado. Lógico que a igreja vai pregar contra o pecado. O que é o pecado? É um comportamento anormal. Sim. A gente vai pregar contra esse comportamento. Agora, colocar a goela abaixo em ativismo, como tem aqui uma declaração aqui de um cara aqui, falando que tem que destruir a igreja, depois tem que até botar isso aqui para todo mundo ouvir, cara. Tem que destruir a igreja, destruir pastor, o cara do PT, vou falar do partido PT aqui, num discurso falando sobre isso, falando que é da favela, não sei de onde aqui, expôs facção. Então eu falei, esse cara não é da favela, pô. Primeiro, vai expor facção, morando na favela, falando do jeito que tá? O cara é um que está infiltrado, falando no nome de uma comunidade que não tem nada a ver, para colocar a igreja contra a sociedade. E aí você tem um viés hoje de algumas igrejas que até começaram a trabalhar com esse tipo de público, assim como eu sempre falo para a galera, se você vai trabalhar com uma área, você tem que enxergar outras áreas também. Por exemplo, uma certa feita um amigo me procurou e falou assim, pastor, eu queria ver com o seu pastor lá, se a gente encontra um espaço de uma sala para fazer a reunião dos alcoólicos anônimos. Eu falei, pô, cara, que legal. E aí vocês têm a oportunidade de separar um dia para pregar, acompanhar a gente, saber como é que é o nosso procedimento, como é que se lidar com essa questão. E ele falou que não precisava ser só quem estava em dificuldades com a bebida alcoólica, mas também outras pessoas que tivessem outros tipos de vícios, mas que elas pudessem ser ouvidas, acalentadas, abraçadas, se sentirem como se fossem importantes, na verdade, o que ele queria dizer. E aí, quando ele começa a falar sobre a questão de que o papel da igreja também é esse, lidar com o diferente, mexe no cabinho que deu um probleminha lá, pode mexer. Lidar com o diferente, lidar com aquilo que muitas vezes tem um comportamento totalmente avesso daquilo que a Bíblia até condena, mas que a gente precisa se aproximar para pregar o Evangelho. E aí algumas igrejas hoje elas estão fazendo algumas loucuras, como colocar uma pessoa para liderar uma área que ela tem dificuldade naquela, sem tratá-la. Sem tratá-la. Sem ter propriedade para tal. Então, assim, eu sempre digo para a galera o seguinte, cara, sua mulher está grávida, você vai levar para o açougueiro para fazer o parto? Evidente que não. Você está com dor de dente, você vai aonde? Você vai ali no borracheiro para ele fazer lá um... Você vai levar para um especialista. Então, existem pessoas e igrejas que hoje elas estão pegando uma oportunidade que seria para evangelizar, abrindo as portas e fazendo esta tal inclusão, e daqui a pouco elas se revelam de outra forma. Jesus, em Lucas 15, os fariseus e os escribas estão chateados porque Jesus está recebendo pecadores e publicanos no seu hall de ensino. Aí ele conta lá a tríplice parábola, né, e ele vai ensinar para eles que o que importa é que tem gente que mesmo que se perca e que não enxergue seu valor, Cristo dá o valor. Ou seja, o evangelho é uma inclusão. Isso é fato. Agora, até que ponto a gente pode enxergar essa inclusão? Porque a turma está perdendo a identidade, cara. Tá, esse é o problema. Como é que você enxerga os passos da igreja, por exemplo? Se o arrebatamento ainda não for hoje, mas Deus nos permitir ainda mais 15, 20 anos aqui nessa terra, como é que você enxergaria, olhando para frente, não, deixa eu te responder só essa o comportamento da igreja? Pergunta. Como é que é a inclusão do evangelho? É a renúncia, né? A cruz é isso. Quer me seguir, toma sua cruz e anda. Renúncia, cara. É antinatural você renunciar por amor a Cristo. Porque se você está servindo a Cristo e Cristo tem que se adaptar ao que você é, sem que você passe para a atualização bíblica, né? Não é a Bíblia atualizada, mas... assim, você não muda, pô. Porque como é que o evangelho chega até mim? É quando eu mudo de roupa, quando eu mudo de religião? É quando muda a mente, pô. Então, o que a galera quer hoje? A galera quer servir a Cristo, mas não quer mudar a mente, porque virou moda. O evangelho agora virou modinha para muita gente. A galera não quer mudar, ela só quer viver na moda. É moda ser evangélica, como algum tempo atrás a mulher foi lá e tirou a roupa na Playboy e sou evangélica. E hoje ela tá casada com outra mulher. A Monique Evans. Outra mulher. Mas era evangélica.
A outra também, coisa, não sei o quê, tirou foto evangélica. Não, quer dizer, a igreja não combateu isso. Alguns pastores abraçaram, porque elas tinham pastores. Aí é que eu te falo, os caras não falaram nada. Ou os caras falavam e entravam no ouvido e saía o outro. Entrava no ouvido e saía no outro. Ou os caras falavam, elas fingiam também que não... Então, a gente tem que analisar essas coisas. Agora, que o evangelho passa pela mudança, cara, com certeza. Não dá para incluir sem que, na inclusão, a pessoa mude por um objetivo maior. Paulo, seria a morte do eu. O segredo é o seguinte, não é que a gente não queira pecar. O pecado está aqui, cara. Está aí, está aqui, está ali. Está aqui quando a gente sair. Agora, por que a gente não peca? É porque a gente não quer? Mentira, pô, todo mundo quer pecar. É porque a gente encontrou um objetivo maior. O amor a Deus é muito maior do que o desejo que a gente tem de errar, pô. Se os caras não colocarem isso, de entender que o amor tem que ser num nível mais alto do que o meu desejo carnal, filho, me aceita do jeito que eu tô. E acabou. Eu não sou obrigado a mudar por causa de Jesus, por causa de igreja, por causa de ninguém. Até porque eu entendo que a igreja não muda ninguém. Mas o evangelho na gente... Muda muita coisa. Muda a ponto de aquele que roubava não roube mais. A mulher samaritana, pô. Sim, e aí ela você transformou a cidade de Samaria, pô. E aí você tem uma questão de que o evangelho anunciado por Cristo, o evangelho que ficou para nós como legado, é, na verdade, a grande mudança no homem. Não é um homem mudando outro homem, porque o homem não muda nem seus pensamentos. Mas o evangelho tem poder de transformar vidas. Falando de Bíblia, a gente pensa e a gente fala, a gente conversa aqui, de que o poder do evangelho é irresistível. E não venha depois você me julgar, o pastor assembleiano falando como reformado. Estou falando Bíblia. Bíblia. Porque é impossível a gente crer que se Deus tem projetos sobre a vida de alguém, o Deus que controla toda a história, do começo ao final, e já conhece tudo antes de terminar, que todas essas coisas não cooperem para o bem, para o louvor da glória do seu nome. E aí a gente passe a pensar aqui, junto com você, sobre a importância da mudança. Porque dentro do viés da igreja, do seu discipulado, é pregar a palavra. Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é verdade. Quando uma igreja não consegue pregar a palavra, ela tem dificuldade de enxergar a libertação. Por quê? Porque o seu defeito está na comunicação da palavra de Deus. Agora, quando uma igreja tem um pastor que prega, que expõe o evangelho, expõe as escrituras, o Espírito Santo trabalha. Agora a galera não quer mais ler Bíblia, a galera não quer mais perder, na verdade não é perder, gastar tempo com a Bíblia para trazer um alimento sólido para a igreja e anunciar as novas de Cristo. Gente, assim, eu ouvi uma mensagem do apóstolo René Terranova há um tempo atrás. Eu não sei se essa mensagem foi na passagem do ano de 2013, 12. Ele disse que ia fazer com que todos os seus discípulos andassem com Bíblia. Seria o ano da Bíblia, né? Porque a modernidade ela não pode engessar a gente. A galera tá tão moderna que ninguém quer mais andar com a Bíblia. A galera, eu baixei a Bíblia aqui e acabou. Eu não estou falando que isso seja errado. Mas a Bíblia também é uma forma de identidade daquilo que você decidiu seguir como regra de fé. Do Evangelho, independente se você... É esquisito a gente ter que ficar aqui falando, independente se você é reformado, se você... é esquisito falar isso, cara. Mas independente de tipo de igreja que você vai, de qual a visão de fé que você tem, eu acho que uma das melhores formas de você defender a sua fé é a palavra de Deus, é a Bíblia mesmo, impressa, né? Não é a gente chegar na igreja com preguiça de... Porque o cara não sabe onde é um versículo, não grava um versículo. Malaquias, o cara está procurando lá no Naum, não sabe. Eu fui pregar sobre Abacuque, caramba, fiquei 3 minutos esperando o povo acabar de falar. Só isso? Foi rápido, até tem igreja que demora mais um pouco. Tem algumas igrejas que eu peço até a licença ao pastor para tirar do telão e deixar o povo ter aptidão. Para procurar, ouvir o barulhinho da página. Cara, isso é bacana demais, mano. Eu acho que a gente tá tentando aqui falar para o pessoal
que acho que deve haver, não estou falando com certeza, um desejo de Deus de fazer com que a gente retorne aquilo que de onde a gente não deveria ter saído, né? Daquela cultura de Deus estar em primeiro, segundo, terceiro lugar. A gente ia para a festa, não tinha outra música, mano. Era só Deus falando de Deus, a gente falando de Deus, conversando de Deus. Não tinha... O assunto era isso. Só que agora a gente é meio irrelevante. Agora tem tantas outras coisas para falar. E Deus, às vezes, no assunto fica chato. Complicado. Não, vamos numa resenha ali. Não, fala de igreja não, meu irmão. Vamos. Entendeu? É verdade. Gente, infelizmente, nosso tempo já estourou. Eu quero agradecer a você que acompanha o Falando de Bíblia. Agradecer a você que nos ajuda a divulgar a nossa programação aqui. Eu conto com a sua parceria com o Falando de Bíblia, assim como o pastor Albert é meu parceiro aqui de cadeira cativa. Sempre a gente poder fazer um ao vivo aí, né? Conversar sempre. Eu estou para fazer também um ao vivo com o Daniel sobre a igreja midiática. Rapaz, o negócio vai pegar fogo aqui. Daniel, que é produtor, Daniel é um camarada que é bem antenado nessas questões. A gente vai conversar, instruir, definir alguns conceitos. Outro dia vi um cara falando isso na internet. Você ainda não tem um canal? Sua igreja não cresceu ainda? Porque você não tem um canal? Você não tem um a gente vai conversar sobre tudo isso. Sei que fosse o Espírito Santo que fizesse a igreja crescer. Um canal no YouTube. E como é que a igreja funcionava naquela época que não tinha nenhuma rede social? Não é verdade? Não tinha cartaz, não tinha vídeo, o pregador mandar vídeo para falar que estava no evento. Confirma aí. Eu sou dessa época ainda, né? Rapaz, mas gente, olha, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Pastor Albert, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo companheirismo, pela amizade, por acreditar no nosso projeto, por sempre lembrar da gente aqui com muito carinho falando de Bíblia. E, gente, para você que tem dificuldade aí, alguns irmãos me pediram e eu enviei no WhatsApp lá o número do CNPJ do pastor Albert no projeto lá, tá? Ninguém deu nada não, hein? O pastor Albert está contando com a sua ajuda também, irmão. Semeie no projeto, porque você está semeando numa galera que é pequena hoje, mas que amanhã vai se tornar adulta. Ok? Paulo, nós fizemos um apadrinhamento agora, semana passada, sexta e sábado, de 150 crianças. Com brinquedo, com roupa e com calçado. 150 crianças da comunidade. Todas elas vão ter um Natal bacana. Né? Mas então, você não ajudou não, tá? Ajude essa obra. Ajude essa obra. Fala aí o CNPJ aí pra gente poder orar. Não tem de cabeça. Tá lá, Projeto Lucas 2219. Só entrar na página lá, tem um... Do Instagram? No Instagram tem um negócio lá do CNPJ, lá do Pix. Lucas 2219. Projeto Lucas 2219. @ pastor PR Albert Ferreira no Instagram. Lá tem os nossos cortes agora. Nos siga. Quero chegar a 10 mil seguidores no Instagram, pelo amor de Deus. Aleluia. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela vida do teu servo, Senhor, da sua casa, seu ministério. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de conversar coisas sobre a sua palavra. Obrigado pela direção do teu Espírito, pela instrução. Obrigado, Senhor, pela vida desse meu irmão que nos acompanha através do Falando de Bíblia. Traz luz sobre o nosso entendimento, ajuda-nos nas nossas fraquezas, na nossa incredulidade, aumenta a nossa fé. Não nos deixa perecer no meio do caminho, mas antes que haja testemunhos da glorificação do nome do Senhor nos nossos lábios, queremos colocar a nossa casa diante do Senhor e suplicar a tua bênção, a bênção da tua presença em nós, sobre nós e por nós. Obrigado por tudo, obrigado pelo sacrifício da cruz, obrigado pela alegria da salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, obrigado porque somos igreja do Senhor, servos do Deus vivo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Yevareha Adonai veish merecha, Yaera Adonai panavelecha virunecha, Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Estamos aqui em mais um Falando de Bíblia.